já chegou a Mônica e já chegou a Márcia. Eu estava contando que eu e você, a gente faz exercícios Avatar diariamente, nós somos parceiras no Avatar e há muitos anos a gente pratica, mas a gente, além da parte prática, a gente também gosta bastante desse lado do Avatar que traz muitos conteúdos e que a gente consegue olhar para vários pontos de vista e entender, né, elaborar melhor as coisas. E aí a gente achou um texto super interessante desse livro aqui, que eu mostrei agora há pouquinho para a Márcia, que é O Caminho Uhum. ao Avatar de Onde Viemos, que é do Harry Palmer, criador das ferramentas. Esse texto, se alguém tiver o livro depois, alguém que estiver vendo depois, esse texto está na página 101, capítulo 15, e o texto se chama Preservando Sua Fonte de Energia Criativa. E o texto, assim, ele é curtinho, mas ele é tão interessante que a gente achou legal dividir ele em duas partes e começar falando na live de hoje sobre a primeira parte, né, Cris? Olha, Liliane, É, que a gente bem-vinda. colocou no título, né? Sobre sabedoria, coragem e ambição, né? A gente Isso. colocou em forma de pergunta, porque a gente conta muito também com a participação de vocês para falar um pouco como é que vocês veem dessas questões, né? Como é que vocês veem, onde que anda a sua coragem, ou o que, que você acha dela, ou o que, que você pensa, quais são as suas opiniões, pensamentos a respeito de ambição, por exemplo, né? Então a gente vai explorar juntos, na verdade, isso, e é claro, a gente vai colocar os nossos vários pontos de vista, não só os que a gente encontra no texto, né, mas para realmente explorar, né? Uhum. Porque são três características bastante importantes, como ele mesmo coloca, né? Depois ele dá um fechamento aí, né, que ele fala um pouquinho do equilíbrio entre essas três características e o que, que ela pode trazer para a gente. Mas é interessante que a primeira vista que chamou a atenção da gente, que é por onde a gente que vai começar, foi a questão da ambição, porque ambição, né, no nosso mundo, a gente pode ver como uma coisa, ou muitas vezes a gente vê e tem crenças negativas sobre a ambição, né, de que a ambição é a ambição que destrói o mundo, é a ambição que faz as pessoas quererem o lucro a qualquer custo, coisas desse tipo que vem à nossa mente quando a gente pensa em ambição. Então, chama muita atenção da gente ver nesse texto a ambição como uma dessas qualidades tão importantes, porque a gente precisou realmente fazer muitos pontos de vista para enxergar que tem muito além, né, desse significado tradicional aí da ambição. Ele até coloca, vou até pegar um pedacinho do livro para a gente começar a conversa. Ele coloca assim que a ambição, no âmago da ambição, está o esforço concentrado, vigoroso. E aí ele fala que a gente sabe que a longo prazo, se a gente usar só a ambição sozinha, ela se autodestruirá. Então, isso é para a gente poder começar a nossa Uhum. conversa. Inclusive, a gente tinha pensado como texto alternativo, né, de chamar a live, que era assim: é, você acha que ser ambicioso é bom? Você acha que ser ambicioso é ruim? O que você acha de ser ambicioso? Você se sente ambicioso? Você pode falar facilmente assim, eu sou uma pessoa ambiciosa, né? E a gente gostaria de saber como é que vocês se sentem com relação a essa definição de ser ambicioso. Momento de coragem, muito bom, Márcia. E você se sente ambiciosa em relação a alguma coisa, Márcia? Você sente uma ambição de qualquer tipo? O que que você sente em relação à ambição? Ou você tem alguma crença em relação à ambição? Eu posso mentir que sou ambiciosa. Explica mais, Gardênia. Explica. A Bom, vamos gente falando. pensou muito nessa coisa da ambição, porque para a gente, a primeira impressão parece que ficava assim, alinhado, ambição, dinheiro, poder. Parece que era a primeira, os primeiros outros conceitos que se aglutinavam quando a gente pensava em ambição. E a gente estava lendo o texto que não está falando disso. Mas a gente identificou até na nossa própria consciência essa ligação. Não sei. É, eu acreditava que era e que estava tudo bem, não está.
Então, eu acho que a ambição em si já é um conceito que parecem que dizem para a gente que talvez não, a gente não devesse ser. Não seja muito ambiciosa, quem tudo quer nada tem, né? Hum. Deixa eu ver se eu Isso é consigo uma entender coisa o que a leve, Márcia. né? Não Ambição é coisa sei, leve. ambição Página ou 101, conhecimento. Gardênia. Oi? 101 do Caminho Avatar. A Ah, Gardênia está ambição em perguntando a página. conhecer, ela colocou. Página 101, Gardênia. É. A gente se Então, a pegou gente bastante driblando a palavra e tentando ver, né? Porque você fala assim, ah, quem que eu conheço que é ambicioso? E apareciam quem? Pessoas que têm um caráter duvidoso, pessoas muito ricas, sei lá. Ah, aquele cara é muito ambicioso, sabe? Parece que ele só pensa naquilo, sabe? É. Até que a gente começou a pensar um pouquinho no outro lado da ambição, né? Que a ambição ela traz para você uma vontade, ela traz para você uma vontade de expansão, ela traz para você um foco, ela traz para você vontade de crescer Expansão, e né? expansão, exatamente. Se a gente não tiver esses elementos, dificilmente a gente vai criar coisas maiores na nossa vida, né? Se a gente não tiver o que move muitas criações maiores é justamente a vontade. E aí a Uhum. gente acabou lembrando da própria ambição que existe dentro do Avatar, que é a ambição de criar uma EPC, de criar uma Sim. civilização planetária iluminada. Se você for pensar, é uma ambição lá em cima, né, Cris? É uma ambição assim. Uhum. Vamos apenas criar uma civilização planetária É só iluminada, isso. uma coisinha simples, assim, né? Mas se a gente não tiver uma ambição, né, que mira lá nas estrelas, onde que a gente vai buscar vontade e motivação para fazer uma missão maior, assim, uma coisa interessante, assim, uma coisa que busca mais longe, né? Acho que também tem muito a ver a Sim. ambição com botar intenção em alguma direção. Sim, e de assumir o próprio poder, né? Assumir o poder de que você tem a capacidade de apoiar outras pessoas, que você pode criar, que na verdade todo o nosso movimento cria uma influência que vai se espalhando, que nem aquelas coisinhas da pedrinha na água, né? Você sempre tem uma influência. Então, se você pode ambicionar que essa sua influência vá gerando só coisas boas, né? A coisa da corrente do bem, que a gente vê em filme, a gente vê as pessoas falarem. É uma ambição que a coisa cresça e cresça bonita, né? Também. É ambição você querer ver o teu jardim florido, né? Todo bonito. As flores. Hoje, por exemplo, eu tenho uma plantinha que começou a nascer de um cará, né? Um inhame. E ela foi engraçado porque ela ia assim, subindo, subindo, subindo. Eu falei, mas onde que ela vai dar? Ela não parava de subir. Aí ela começou meio que a pender, assim, que ela não sabia para onde ir, parece. Eu falei, ela deve ser trepadeira, deve estar precisando de um apoio, né? Mas a natureza, ela é um pouco assim, ela vai indo, né? Ela vai indo. Se ela não achar um lugar para segurar, ela vai até ela achar. Se ela cair e achar um lugar, aí depois ela segura, mas ela não reduz essa intensidade, essa inspiração de crescimento, né? Parece que a natureza tem isso embutido, assim, eu tenho visto várias coisas, que eu tenho posto um monte de coisas na água, assim, e elas começam a brotar, a brotar, a brotar, é muito interessante. E a gente também tem isso, mas a sensação que eu tenho é que a gente muitas vezes trava isso, esconde um pouco isso. A gente fala menos para a gente mesmo, né? Fala menos, menos, né? Não é assim, né? Não tanto, deixa, sabe? Como se a gente tivesse que ser moderado nos nossos sonhos. Nossa, e por quê, né? Talvez por causa do exemplo, né? Ele fala um pouco disso, porque a ambição andou e anda muito desequilibrada com relação às outras duas qualidades, né? Então, você viu um mundo onde vários exemplos de ambição são exemplos negativos, realmente, porque eles são muito focados na ambição e pouco focados na coragem de ver as coisas como são e ver também, ter a sabedoria de ver como é que isso vai impactar em outras pessoas, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que a ambição em si é negativa, né? Quando você É falou aí esse da que ele está plantinha, trazendo. eu pensei essa ambição natural da plantinha, que é a vontade de crescer. Ela vem para crescer, ela vem para florescer, crescer, para se expandir, assim como a gente provavelmente também vem aqui para
crescer, expandir, florescer, né? É uma coisa tão Uhum. simples, tão natural, mas que a gente acaba negando por ver muitos. Isso aí, ó, a Gardenia colocou uma boa crença aí, uma das bem negativas, né? Aí tem medo de ser Medo de ser arrogante. arrogante. Então a É. gente olha e fala assim: Liga, ah, né? Ambição com arrogância. se eu fosse igual a tal ator ou tal artista, eu seria metido. Se eu fosse igual a. Né, a gente olha de um lado muito negativo para essa coisa da ambição e a gente acaba Uhum. alimentando crenças de que não é bom ser ambicioso. Né? É. E, e aí, Tanto que e a aí gente pegava o texto e falava assim, ambição, peraí, mas o que, é que ele fala que é ambição mesmo? Aí você vai ver outra vez, eu vou ler de novo, tá? Aí ele fala lá, no âmago da ambição está o esforço concentrado, vigoroso, que é o que a gente falou da planta, né? Esse vigor, essa vitalidade, essa coisa de vamos, né? Vamos em frente. Quando a gente está nos nossos melhores momentos, quando a gente está entusiasmado, inspirado com alguma coisa, a gente é assim. A gente reconhece isso. As crianças são um pouco assim, tem toda aquela ainda é um pouco desequilibrado também, porque é impulsivo e tal, né? Mas é essa pulsão, né? Essa vontade assim forte, né? Que ela leva adiante, né? Ela faz, ela gera ação, ela gera uma busca, né? Então esse esforço vigoroso, ele pode ser, precisa ver como é que vai nortear, porque depende da direção. Ele fala isso numa outra parte do texto, depende de para onde que você direciona essas forças, né? e eu Daqui a acho pouco que a gente fala também mais disso. Né? para onde direciona, e para mim tem muito a ver também com a intenção, né? Se for uma intenção elevada, uma intenção que conversa com o seu coração, que aí já tem a ver com a coragem, né? Que tem propósito, por exemplo, sei lá, quero cuidar de pessoas, uma intenção que seja uma coisa elevada, que vai te puxar para cima, é uma ambição para a gente olhar de outra forma, né? Deixa eu ver, a Mônica colocou alguma coisa aqui, peraí. Ela capturou uma crença. Acabou de pegar, que nem borboleta, você pegou uma crença, né? Ela falou e falou, ops, crença. É isso aí. E a Márcia também falou uma coisa bem legal que a avó dela falava, acho que a bisa dela. Temos que trabalhar para sermos fonte no deserto. É isso aí. Você ser fonte no deserto é uma coisa meio ambiciosa, né? Pô, tá todo mundo passando fome e sede aqui no deserto, todo mundo seco, seco, você quer ser fonte, você quer nutrir de água, você quer, né, fluir desse jeito? Como assim? Não, não, é o que tem que ser mesmo. É o nosso papel, a gente tem superpoderes, né? Querendo que a gente tem, a gente pode até esconder, mas a gente tem, né? E Deixa eu ver se vamos tem falar um mais pouquinho, coisa aqui. vamos A falar um Átila pouquinho. também. A Atila entrou, Oi, Juraci. Átila. Legal, Mônica. Ah, então, a crença que a Mônica achou foi essa daqui, ó. É quando se fala em ambição, vem logo a ideia de conquistar as coisas a qualquer preço, inclusive passando por cima dos outros, criança. É bem isso. Foi o que a gente mais identificou quando a gente estava preparando essa live, que realmente é, tem um peso, a palavra adquiriu um peso que não precisava, né? A gente até comentou algumas coisas sobre histórias que nos são contadas para mostrar também o quanto a gente pode ser punido por querer uma coisa grandiosa, né? E o quanto isso vai sendo recalcado na consciência coletiva, né? Para a gente não exercer todo o nosso poder, né? É. E aí é que entra um pouquinho essa questão do equilíbrio, né, entre ambição, coragem e sabedoria. Porque se você Sim. tirar a sabedoria da história e deixar só por ambição e, sei lá, ousadia, né, ou a coragem, vamos dizer assim, no nível mais baixo da coragem, né, não na coragem que é ligada ao coração, mas a coragem só de ir lá, Ah, meter tipo, as caras e valentia, fazer qualquer valentia. coisa. Faz qualquer Exatamente. coisa. Aí a gente tem muitos exemplos para dar no mundo, né? Acho que talvez a gente tenha muitos exemplos que não são tão bons, muitos arquétipos não tão bons, e isso acaba pesando pra gente, Sim. né? Uhum. E aí, você falando das outras qualidades, a gente podia falar um pouquinho da coragem, porque do jeito que é colocado no texto, a coragem é colocada, vamos dizer assim, que o primeiro arquétipo que para mim, quando falo de coragem, vem são aqueles filmes de ação, né? Ah, o cara é corajoso, ele vai, se vinga e tudo mais, não importa na moral dele, mas ele é corajoso, né? E coragem aqui que a gente está trazendo, essa coragem necessária para ser equilibrar a ambição e a sabedoria, é a coragem de ver as coisas como são
E aí a gente entra numa coisa que é milenar, né? Porque desde lá dos gregos é conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, olha e vê o que que é. Não finge que não está vendo, né? Ele até Tem que fala para olhar. ele fala de se manter presente e consciente. E Aham, muitas vezes tem isso que você acabou de falar, a gente quer fugir, né? A gente não quer ver a coisa chata de ver, precisa de coragem para ver quando a gente faz, principalmente quando a gente faz uma coisa que não tem muita integridade, a gente não quer nem examinar, não quer nem olhar. E faz parte, às vezes, do nosso processo de aprendizado, olhar para essas uhum, coisas, né? Da humanidade mesmo. Né? é, Acho que o errar foi muito julgado no passado, existem muitas crenças sobre errar, então parece que a gente não pode errar, e aí, por não poder errar, a gente tem que ser perfeito, então precisa de muita coragem para mostrar que errou, por exemplo, né? sim, mostrar que não é perfeito, né? Mostrar que não é perfeito. É, No fundo, todo mundo quer ser muito perfeito, né? Então não pode ser isso, não pode ser aquilo. Infelizmente, somos todos, como que se fala? Todos erramos, todos somos factíveis de erro, né? Ninguém deixa de errar, ninguém é santo, e todo mundo sabe disso, mas ninguém, quando é no próprio caso, assume esse lado, porque é delicado, a gente tem que ficar vulnerável, né? Eu estava vendo eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela pôs uma coisa bem legal, que era tipo, que o trabalho espiritual parecia que era como se criasse assim várias proteções. E aí ela falava assim, não, o trabalho espiritual é justamente abaixar todas essas coisas que estão tentando proteger a gente, porque, sabe, agora estou falando completamente com outras palavras, mas porque é justamente a vulnerabilidade que pode trazer a gente para um relacionamento de realmente relacionar, né? De não querer ser o controle, ou de não querer submeter, não querer dominar, ou se aquietar numa submissão, né? Tem mais coisa aqui para baixo? Deixa eu não está andando sozinho. Aquela crença bem uma coisa que a popular. gente faz também por falta de coragem é procrastinar coisas que a gente talvez tivesse ambição de fazer, mas a gente procrastina por falta de coragem, né? Então a gente arruma Isso. uma desculpa, vai enrolando, no fundo tem um medo, acha aquilo perigoso, né? Ah, eu não quero me expor. Ah, eu não sei se as pessoas vão gostar. Então, para coragem, para não ter coragem de fazer alguma coisa, às vezes a gente arruma mil desculpas, são mil crenças diferentes que a gente consegue arrumar para procrastinar. E o resultado disso Uhum. é ficar paralisado, procrastinar mesmo, né? Ficar parado, não E é seguir em frente. engraçado porque muita gente fala que assim, eu não sou criativa, tenho muito pouca criatividade, mas a gente é super criativo para justificar, para justificar procedimentos ou justificar postergações, a gente faz com uma facilidade, né? E a gente se convence. Esse que é o lado pior, eu acho, né, da falta de coragem. É que você deixa de fazer ou faz uma coisa que não devia, e aí você pensa, mas é porque naquela situação isso, aquela. Você justifica com um contorno ou do ambiente, ou você justifica por conta de uma atitude que a outra pessoa teve, jogando um pouco de culpa, dividindo as culpas. E aí você mesmo conta essa história para você. E, Sim. na verdade, essa história ela fica como uma tela de projeção assim, de como que é a história e você não vê por trás dela o que, que realmente está acontecendo. Porque para isso você precisa realmente treinar, e é bom, acho que ter gente por perto com quem a gente possa treinar, pessoas que têm essa mesma vontade, né? Que é um dos motivos pelos quais a gente trabalha sempre junto. É poder ter essa liberdade, essa vulnerabilidade comum de poder olhar direito, de ter um espaço que nem o Harry fala de amor, né? Uma intenção de criar uma disposição de criar um espaço onde algo pode mudar, né? Então, mesmo que seja uma coisa que esteja me doendo muito, me incomodando muito, uma falta de integridade que eu senti que eu fiz, que eu cometi, ou que eu deixei de fazer, eu tenho aquele espaço para olhar para isso com calma. Então, um espaço comum onde isso é aceito, compreendido e permitido ser transmutado, ele é importante. E é importante a gente ter essa disponibilidade de querer fazer isso também, né? Que aí é que é essa coragem, né?
E quando você fala isso, bom, me lembra que quando a gente não foi educado a sentir, a se conectar com o sentir. Então, às vezes, isso passa batido, a gente nem percebe. É como se a gente simplesmente jogasse essas coisas para debaixo do tapete e não percebesse elas. Então, a gente está meio. É como se a gente estivesse meio anestesiado e não se permitindo sentir. Então, precisa ter um esforço nessa direção de então deixa eu sentir o que que tem nessa pessoa que me incomoda tanto, o que que tem nessa situação que me incomoda tanto. Aí você vai lá, você sente, e aí você identifica, naturalmente você vai conseguir identificar o que que é que tem ali que tanto te incomoda e que você estava sem coragem de olhar, né? Você estava Sim. sem coragem de ver. E é só vendo que você vai poder se liberar daquilo. Só trazendo de volta para a consciência que você vai poder ter uma libertação mesmo e voltar a ter mais coragem, né? No seu E ter caminho. clareza, né? Clareza. Hoje tem umas coisas aqui, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no que falaram, que tem bastantes comentários aqui, ó. Aquela crença bem popular, quem tudo quer, tudo perde, você comentou. Aí a Márcia falou o seguinte, ó, pessoas confundem ambição com arrogância. É isso aí. Coragem de crescer e coragem de expandir. É do que a gente está falando, né? Essa coragem que é a ambição, né? Ter coragem de crescer é uma ambição, né? E a coragem de pôr esse processo de ambição em movimento, né? Onde tem luz, tem sombra, aprendemos com os erros. E a falta de coragem de acreditar na vida e largar o controle. Essa é boa, né, Galine? Porque essa coragem de ver como as coisas são é realmente abrir para a vulnerabilidade de não querer controlar, né? E quando a gente está querendo controlar, a gente não está se permitindo nem ver como é, a gente só está querendo ver do jeito que a gente quer tipo, quer desviar o rio para ir para o lado que quer, né? Realmente, abandonar o controle é uma opção por se relacionar com a vida, né? Se relacionar com as pessoas de verdade. Agora, sempre é o mais importante que tem para ser feito, né? Se eu estiver tentando controlar tudo, eu perco essa magia, né? A graça da vida, né? Aí ela falou também o espaço onde é permitido a gente ser, existir. Quando a gente fala de pessoas com quem a gente possa contar, né? A Vivi entrou também, o Luiz entrou, é um casal. Muito grata por vocês estarem aqui. O que mais que tem aqui? Coragem de mudar um fluxo. Esse é o meu momento. Muito legal, Márcia. É isso aí. A gente está em sucessivos momentos, né, de coragem para algo, né? O que me parece assim que a coragem, ela sempre tem que, a gente sempre precisa dela, né? Porque a gente está vivendo, então a vida vai propondo coisas e a gente tem que ter a coragem de olhar o que é, decidir, o que faz a gente cair na sabedoria, né? Essa fala dela faz a gente cair na queria só sabedoria. explicar uma coisinha. Ela falou, né, dessa coragem de mudar o fluxo. E às vezes quando a gente vai para um momento, um lugar novo que a gente não teve antes, dá um medo mesmo, né? E o medo que exige a coragem para dar o passo. E aí tem uma coisa legal que o Harry fala, é que a gente tem um medidor interno, existe um medidorzinho interno que é o se sentir bem a respeito de si mesmo. Então você pode voltar e sentir o que você está sentindo quando você pensa em dar aquele passo, o que você sente? Você sente que aquilo ali vai ser bom, vai ser uma ambição boa, vai ser uma coisa no caminho do seu propósito? Ou você sente que você não está dando aquele passo por medo? Né? Então, esse medidor interno, ele ajuda a gente também a decidir as direções e a saber aonde que a gente está íntegro com a gente mesmo e onde que a gente não está, onde que a gente precisa ter coragem de parar e olhar, né, para o que a gente está fazendo. Uhum. Interessante. A Cida chegou aqui também, bem-vinda, Cida. Se alguém chegou e eu não vi, desculpem, isso é normal na live, né? Mas quem dá para a gente ver, a gente agradece, que é muito bom estar com vocês aqui. As pessoas que a gente troca na vida, né? E aí, de repente, aqui num espaço virtual, é bom contar também com as pessoas, porque é assim que acontece, né? E aí você estava falando, eu pensei uma coisa que era essa coisa da coragem, não era da coragem. Agora perdi.
E fio daí da você meada. fez a Oi? ponte para a sabedoria. Eu falei do nosso medidor interno, né? Ah, sim. Isso. Porque eu estava pensando no medidor interno, que às vezes o medo, ele pode estar ali. O medo não quer dizer que aquele negócio é ruim, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente confunde bastante às vezes. Ah, se tem medo, então deve ter algum perigo, deve ser ruim, melhor não ir, né? E, na verdade, muitas pessoas que exercem essa ousadia, né, de dar esses passos, elas, às vezes, usam até o próprio medo como um indicador de que, por aí mesmo, porque nesse processo de ter coragem, a gente se ultrapassa, né? A gente vai para um outro nível da gente mesmo, né? E é como se a gente sentisse que a gente está se perdendo às vezes. Eu mesmo Sim. sinto isso muitas vezes, como se eu estivesse me perdendo de mim. Eu não quero me perder de mim, eu fico com medo de perder a Cristina, mas é uma aí é aquele negócio que você falou, tem que olhar a intenção. Mas qual é a intenção? Se eu recuperar a intenção, aí eu vejo que não, faz todo sentido. Então, vamos lá. Então, é o tal do passo de fé, né? É onde a gente arrisca por uma boa causa, a gente arrisca pelo que a gente acredita, né? É. E aí isso corrobora com o que o Luiz colocou aqui. Coragem é se conectar, é agir com o coração, né? Então, quando você age com o coração, você tá tranquilo, porque se internamente você sabe que aquele, mesmo que alguma coisa dê errado, você sabe que você fez o passo que você precisava dar, né? Então, isso é muito, Sim. muito legal sobre a coragem, essa ideia de agir com o coração, de estar ligado com Sim. o que você está sentindo, com esse medidor interno, com um propósito, com algum chamado, alguma coisa assim. Uhum. A Cida Legal. também pôs um negócio legal. Enfrentar o novo, precisamos de coragem. É isso aí. E todo dia é novo, né? Porque a vida ela está se formando, né? O futuro ainda não está dado. Então sempre você vai enfrentar um novo, mesmo que ele tenha a cara de que é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, né? O sol que nasce todo dia é outro sol, aquela velha história, né? Do rio, que você nunca entra no mesmo rio, né? E mesmo quando a gente está entediado e fala assim, ah, essa minha vida é sempre a mesma, na verdade a gente não está olhando para o que é, porque sempre é novo, né? E a gente sempre precisa enfrentar esse novo com coragem, que nem a Cida falou. É estar vivo, né? É estar ativo na vida, né? É estar pulsando com aquela coisa da ambição, né? Com essa ambição de crescer, expandir, melhorar, né, de ter essa boa intenção para com tudo, esse pulsar, ele é exigido o tempo todo no sentido de se você quiser se sentir vital, né, se você quiser se sentir pulsante, entusiasmado. A Márcia mandou o um recado para você, eu acho aqui. Ó. Eu vi, fofa, linda. Fez influência, adorei. Desinfluência é ótimo. Vamos falar um pouco da sabedoria, então? A gente falou das Vamos mais. sim. E agora vamos falar da sabedoria. Então, eu vou trazer a definição que ele coloca aqui no texto, que é no âmago da sabedoria está a capacidade de prever as consequências das ações a longo Uhum. prazo e as reações humanas que irão causar, né? Tem um pouquinho a ver com a nossa última live, essa coisa de prever as Sim, consequências, de quando você tem um ponto de é. vista mais amplo, você consegue já saber o que aquela sua ação pode causar, tanto para você como para os outros, que é uma parte importante da nossa integridade, né? Saber Sim. o que a gente também está provocando no mundo além da gente, né? Fora da gente. Uhum. Inclusive, isso aí toca na questão do que a gente estava falando, né, Deise, sobre esses três aspectos, ambição, coragem e sabedoria, que eles podem sempre estar existentes, mas em diferentes níveis de consciência, né? Que nem você pode ter uma coragem mais ligada na coisa da valentia se você tiver num estado menos, digamos, sei lá, você pode estar mal, você está se sentindo assim num espaço não muito bom, mais negativo, e mesmo assim você pode ter coragem de fazer uma coisa que a gente pode chamar de coragem, assim, mas que é num baixo nível de consciência. Então, todos eles vão ganhando mais
o que que eles ganham mais? Conforme muda o nível de consciência, eles ganham mais sentido, não só para si mesmo, porque nos baixos níveis de consciência, a coragem pode ser para resolver só o seu problema naquela hora. Você está irritado e você dá uma patada no outro porque você não quer saber naquela hora, entendeu? Ou você pode até saber como ferir, você tem uma sabedoria, vamos chamar entre aspas, a sabedoria de saber onde magoar o outro. Sabe quando a gente está em briga, você sabe que você vai falar aquela coisa que vai magoar o outro, você fala? Isso é baixo nível de consciência e todo mundo já viveu isso. A gente é pérfido, né, nesses momentos. E a ambição também, que é o que a gente mais vê na realidade da gente. Um monte de ambição por coisas que são objetivos unicamente, estritamente pessoais, ou só de um grupo, ou só de uma empresa, e que não veem as consequências de forma expansiva, né? Então, não tem essa consciência elevada das consequências para a humanidade como um todo. E a gente está no mesmo barco. Então, é uma falta de percepção, na verdade, né? Isso é muito do que... Opa, quase derrubei o teu celular aqui. Isso é muito do que está acontecendo, do que está acontecendo com essa parada até que a gente teve aí dessa Da parada aí pandemia? que fez a gente refletir sobre muitas coisas, né? E perceber, por exemplo, a hora que parou a pandemia, deu uma parada aí na circulação de carros, na circulação de pessoas, nas fábricas trabalhando, a gente percebeu que rapidamente o meio ambiente começa a se regenerar. Ele tem uma capacidade enorme de regeneração e que, na verdade, a gente que estava bloqueando essa capacidade de regeneração, né? Então, a humanidade não está usando direito essa sabedoria de prever o que vai acontecer, porque tem muito cientista falando que realmente se continuasse naquela pegada, né? Vou falar se continuasse positivamente, se continuasse naquela pegada, daqui a 10 anos fica difícil de morar no planeta, né? Então, essa sabedoria mais elevada, ela também, olhando desse ponto de vista de uma capacidade de prever as consequências, é algo que, como humanidade, a gente não está usando, né? Prever as consciências de para onde está indo o nosso capitalismo, por exemplo, a nossa economia, por exemplo, prever as consequências de para onde está indo a competição entre as pessoas, essas coisas, né? Que são da humanidade, porque isso atinge tanto no micro como no macro, acho, né? Tanto no... Sim. E quando você falou Na do vida nível de de cada consciência, um, a pessoa pensa e ela, ao mesmo tempo, ela é um pedaço de todo o movimento, né? um pedaço do todo. Então, quando a gente fala de nível de consciência mais baixo e mais alto, isso vale tanto para as pessoas como para, vamos dizer assim, para o coletivo humanidade, né? Para nós como Sim. humanidade, nós como, sei lá, país e assim por diante. É interessante, né? Uhum. Assim, É. nessas três qualidades, acho que a gente tem bastante coisas para trabalhar. Sim. Verdade. A gente até estava falando foi hoje de manhã, né? A gente estava conversando e a gente viu que, às vezes, a falta de coragem, ou a gente não ir tão rápido em direção aos objetivos, as coisas têm a ver com a gente estar como se fosse com a nossa consciência meio nublada. Então, é que nem quando a gente está numa estrada e está tudo enevoado, e você pode ter até uma ideia de para onde você está indo, né? Você sabe, não, mas eu quero ser uma pessoa assim, assim, eu quero construir tal coisa. Só que se você não tiver a clareza, se a sua percepção não tiver uma nítida noção, que é a coisa da coragem de olhar, né? Olhar o que é. Se você não vê, você naturalmente você vai andar devagar, porque você não está vendo, você não está vendo o próximo passo, né? Então, quando a gente tem também essa sabedoria de ter clareza, ter consciência de todos os impactos, porque essa clareza vem de você não se ver só, de você ver toda a cadeia de influências que acontecem, né, para o bem e para o mal, né? Toda a minha vida de consumo e o que ela gera no ambiente é um histórico que vai daqui até a montanha de lixo lá no meio do mar, que acho que é no Pacífico, não sei onde é. Mas é lá que vai dar. Eu lembro de uma propaganda que tinha muito bonita, que aparecia uma roupa, e aí puxava um fio assim da roupa, e o fio ia passando assim pelo mapa mundi, e aí ele ia chegar numa pessoa que estava costurando aquela roupa em sistema de escravidão, né?
Mas se você pensar, de repente, só no teu... Aquilo faz com que o produto seja super barato, né? Então, de repente, você compra um produto desse, mas você não vê esse fio, né? Eu achei muito ilustrativo esse fio que está ligando, porque esse fio existe em todas as nossas formas de consumo, em todas as nossas formas de pensar, em todas as nossas atitudes, né? Tudo isso tem reflexo e reverberação para a humanidade toda. A Em gente relação a isso, não acho é que tem uma tão coisa muito pequeno. positiva que eu estou vendo isso ser mais questionado, né? Eu estou vendo, assim, vivo pessoas questionando isso mais lá, questionando de onde que está começando essa cadeia, né? Que você está comprando. Quando você compra carne, como é que eles abatem essa carne lá no matadouro? Mesmo quando você compra Uhum. o vegetal para sua mesa, como é que é? Ele é todo cheio de inseticida? Ele desmatou um monte de terra ou ele foi feito numa coisinha orgânica lá no quintal de alguém, né? Então eu acho que de forma geral, acho que eu sou positiva de que a sabedoria da humanidade tá Tá aumentando, florindo, né? tá aumentando, porque na verdade essa sabedoria, eu entendo assim que ela é uma junção do conhecimento que a gente tem, né? Porque a gente tem conhecimento, por exemplo, de que se a gente não cuidar do planeta, daqui a pouco não tem planeta. Isso é um conhecimento já científico. Aí tem a experiência, o que a gente experimenta, que, por exemplo, na pandemia a gente experimentou que os rios ficaram mais limpos, que o trânsito melhorou, que o ar ficou menos poluído. A gente experimentou como é que é quando a gente consegue segurar esses impulsos aí de consumo e gasto do planeta desenfreado. E tem o intuitivo também, essa coisa de para onde que chama a gente, para que direção que é, né? Então a sabedoria ela é como se fosse um pacotinho aí do que a gente sabe, o que a gente aprende mesmo, aprende, experimenta com essa coisa intuitiva, assim. E, Uhum. e é claro que, como você falou da escala, né? Que ele até fala no texto, ele fala no texto que a escala pode ir da destruição à evolução. É interessante que Sim, ele até fala disso mesmo, né? é, Quando a ele gente fala pensa numa assim escala que claramente. vai da destruição à evolução, e a gente pensa tanto em nós como no planeta, fica bem claro, né? Aonde que você tá a sua sabedoria nessa escala? Ela está mais perto da evolução ou da destruição? Aonde está a sua Uhum. ambição? Aonde está a sua coragem nessa escala? Né? Como é que a gente está segurando os três pratinhos, né? Como é que a Exato. gente está fazendo o equilíbrio entre essas coisas e em que nível, né? Sim, sim. Gardenia pôs aqui, tem que estar disposto a tropeçar, a cair, a recomeçar, a não estar certo. Estar certo é uma velha crença, né? Eu preciso estar certo. Se a gente não abandona essa, a gente não dá chance, né, de ter outro ponto de vista. Sempre o mesmo ponto de vista, sempre o mesmo. Sabedoria requer empatia, disse a Márcia. A Bia entrou, minha filha. Hum. Oi, Bia. Eu vou fazer papel de mãe aqui. Oi, querida. Gardenia, essa é a minha maior ambição, um mundo orgânico. É. Eu acho que assim a consciência do impacto geral, ela está cada vez maior, como você mesmo falou, né, Deise? Então, assim, em vários níveis, em várias áreas, porque tem coisas às vezes que você nem pensa. Você realmente não tem noção de que é uma área desconhecida do. E aí vem a frase que a gente pôs, né, na divulgação, que a sabedoria também tem a ver com essa coisa do não saber, né? Com você conseguir suportar esses momentos de não saber. E aí eu penso que vira e mexe acontece alguma coisa, alguém traz uma informação nova e você aprende com aquilo, mas até então você vê que você era ignorante daquilo, né? Mas tudo bem também. Você vai expandindo, vai articulando novas coisas. E o único ponto que você tem com essa frente, né, com esse futuro, que ele é não dado, né? Ele é desconhecido mesmo, que a gente já falou sobre isso antes, é a gente poder se segurar com aquilo que a gente pretende construir, né? Que é lá naquela coisa da ambição, né? A ambição de uma coisa boa, a ambição de estar criando algo que vá repercutir bem, né, para o mundo, para as outras pessoas com quem eu cruzar, né, nas atitudes que eu tiver, porque aí o risco é você se defrontar com várias coisas que você não esperava, talvez você não conseguir, mas
aquilo que vai te mover naquela pulsão de vida é você construir essas coisas que você realmente acredita, você identificar isso, né? E conseguir identificar olhando realmente, não estando com os olhos vendados, né? Para muitas coisas eu acho que a gente fica de olhos vendados mesmo. Não tem jeito. Se eu fechar meus olhos, eu não vejo. Eu perco informações. E isso deturpa o quê? A minha capacidade de calcular, né? As consequências, né? Que é a sabedoria, né? E calcular com a mesma realidade com que você percebe, né? Perceber o momento presente para poder perceber quais vão ser as consequências, né? Sim. A Márcia Uhum. colocou aqui que acredito que faz parte da nossa sabedoria, acredito que parte da nossa sabedoria é latente, faz parte da nossa essência, que é um pouquinho aquilo que eu estava falando da sabedoria intuitiva, do nosso medidor interno, né? Que a gente parece que sabe intuitivamente qual que é a direção. E a Gardenia botou uma outra provocação boa aqui. Então, mesmo quando nossos pontos de vista são sábios, não devem ser fixos. Afinal, vira resistência, não é? Isso que ela falou aqui é interessante, porque o Harry fala que às vezes o que é verdadeiro para a gente de um ponto de vista, de um nível de existência, pode não ser verdadeiro de outro nível de existência. Então, na medida que a gente vai ficando mais sábio, a gente quer adaptar a nossa vida a esse nível maior de sabedoria. Então, de fato, coisas que pareciam 100% verdadeiras num nível de existência podem não ser no outro mesmo, né? Então, se a gente deixa isso em aberto, consegue ser mais apreciativo, menos julgador, tanto da gente como do outro, a gente tem essa abertura para ficar cada vez mais sábio, para cada vez absorver mais sabedoria, né? E, Uhum. e eu acho que na Porque medida é que a gente. você. Pode falar. Pode falar. Na medida que a gente vai evoluindo nessa escala, a combinação dessas coisas que são a coragem, a sabedoria e a ambição, ela vai ficando muito mais refinada, porque se você tiver uma ambição de ajudar a construir um planeta melhor, por exemplo, é uma ótima ambição. E você vai precisar de muita motivação para isso, porque é uma grande tarefa, né? Aliás, a gente precisa de muitas pessoas com essa mesma motivação, com essa mesma ambição e com muita coragem para fazer isso, né? E como a gente já falou, tem a ambição, que é aquela ambição crítica dos nossos padrões antigos de crenças e que ficam boicotando isso. Uhum. Acho que todo mundo tem essa experiência de sentir em si mesmo movimentos que levam para o outro lado, né? A gente convive com isso, porque a gente flutua também entre os modos de consciência, né? Então, em alguns momentos, eu estou tendendo a fazer coisas más para mim ou para o outro. Tem horas que eu tenho uma, né? Depende de onde que eu estou nessa viagem aqui. Então, a gente percebe as autossabotagens. Aí você pode perceber e fazer alguma coisa a respeito, ou você pode perceber menos e continuar só vendo e não fazendo, depende. Tudo vai desse trabalho de aumentar a sua percepção. Que aí entra uma coisa que a gente falou nas outras duas lives, que é muito forte, que é a coisa de usar mesmo a atenção, cada vez mais usar a atenção para pôr nas coisas, para pôr no que sente, para pôr. E não só atenção no que você está percebendo, mas pôr atenção na escuta do outro, que nem você falou, né? Porque o outro, ele tem outra coisa para ele contribuir, ele tem o ponto de vista dele. É tão fundamental você poder pegar essa contribuição do outro, se você puser atenção no que ele está falando, não no que você vai responder depois, né? Mas no que ele está falando, e você escutar aquilo e valorar aquilo como mais um ponto de vista, como mais uma forma de ver uma questão que todo mundo está tentando lidar com ela. Não é uma coisa simples que todo mundo está fazendo e pronto. Não, está todo mundo lidando com a vida, né? Uma coisa ampla, uma coisa, de certa forma, complexa, né? Assim, que a gente está tentando dar o melhor da gente, às vezes não dá o melhor da gente, mas a gente. E é um trabalho conjunto, por mais que a gente às vezes tenha essa ilusão de que cada um. E a gente sente assim, né? Às vezes a gente sente que a gente está só, né, naquele momento. Ainda mais assim, na pandemia, isolado. Fica mais forte ainda essa sensação de tô aqui no meu canto, parece que não tem valor, parece que não tem influência em nada, parece que você está assim, né? Na caverninha, assim, né? Mas é um ponto de vista também, né? Então, a conexão,
Para mim é uma coisa assim que está se mostrando também fundamental da gente buscar por ela, né? Realmente buscar e querer conectar com as pessoas, uma conexão genuína, onde a gente combina com o outro, né? A gente faz junto, né? A gente coopera, Isso aí me fez colabora. pensar que a gente pode juntar as boas ambições, né? Juntar Sim, as boas opções, as boas coragens e sabedorias para fazer coisas maiores. Porque uma coisa que o Harry fala no texto também é que essas três qualidades, elas trazem poder para a nossa vida. Se a gente souber equilibrar elas bem, a sabedoria, a ambição e o poder, isso traz a sabedoria, a ambição e a coragem, isso traz um poder maior para a nossa vida, para nossas criações, para a gente criar o que a gente quer na vida. E da mesma forma que a gente está pensando individualmente, a gente pode pensar coletivamente, né? sim. Se juntar para fazer. Por exemplo, quando eu e você a gente se junta para fazer uma live, não é mais só o meu ponto de vista, nem só o seu, né? É o nosso mais o de todo mundo que está assistindo a live, está participando. Então, isso já gera uma coisa muito mais rica, né? Já gera muito mais sabedoria só por estarmos juntos aqui, assim, né? Uhum, sim. Que Muito uma coisa mais. estimula no outro, né? Você fala uma coisa, isso me toca, ou toca no outro, eu falo uma coisa, isso toca, fica assim uma. É como. É parecido com o negócio do cérebro, né? A sinapse se conectando, né? Fazer aquelas. Eu brinco que a gente é bom iluminar o cérebro, e quando a gente conecta com as pessoas é assim, né? Vai pipocando uma ideia, outra, uma sensação, uma percepção, isso tudo vai criando mais sabedoria mesmo, mais. E a própria conexão aumenta, né? Deixa eu ver É, aqui o que ela falou. Acredito, a Márcia. Acredito que parte da nossa sabedoria é latente, faz parte da nossa essência. ó, É um bom Vanessa, ponto de vista. que bom que É. você veio, Vanessa. Depois a Gardênia falou, então, mesmo quando nossos pontos de vista são... Ah, você já leu essa daqui. Nossa, agora eu senti a incerteza. Sim, a incerteza está lá no nosso título da palestra, ter que suportar a vulnerabilidade dos momentos de não saber, né? Haja coragem, haja coragem. Mas por isso que a gente ficando junto, a gente sabe que está todo mundo passando pelo meu terreno. Ai, a Márcia caiu e voltou. De vez em quando eu ponho o dedo aqui fora do lugar e eu perco E as coloca mensagens. na tela, né? E a Vivi falou uma coisa aqui, né? Como é bom estarmos juntos. E aí até É, a ideia do avatar é uma coisa legal da gente colocar aqui, né? Oi, Tiago. O avatar ele tem a intenção real, né? A gente entra lá, faz o curso e ele coloca que a missão do avatar é ajudar na criação de uma civilização planetária iluminada, né? Criar uma civilização planetária iluminada e cada master, quando está ajudando as pessoas nesse processo de expansão da consciência, estão ajudando o coletivo também, né? Para que a gente crie essa civilização planetária iluminada. E a Vivi colocou aí como é bom a gente estar junto, porque quando a gente está lá, a gente é mais forte porque a gente está em grupo, a gente sente aquele clima maravilhoso que tem no curso, a gente sente é como se a gente tivesse um sopro nas costas que ajuda a gente a expandir e a crescer mais rápido, né, Cris? É uma sensação muito boa essa. uhum. E é uma ambição que a gente possa reproduzir isso nos nossos relacionamentos, né? Que a gente possa se falar mais com as pessoas e que a gente possa ser assim essa força de impulsionamento para o outro, né? Que sei lá, que cada pessoa, cada aluno que eu tenho, cada pessoa que eu conheço e que eu converso, que eu possa ser uma influência positiva para ela e que eu possa receber dela o que ela tem de melhor, que a gente possa mutuamente se inspirar, se nutrir, se alimentar. Essa ideia, né, expandida para além do curso também, é o que vai criar uma civilização planetária iluminada, né? Porque a gente sente muito no curso essa possibilidade real que a gente vivencia. E aí a gente vem para fora do curso, óbvio, para a nossa vida normal, e a gente consegue momentos de mais proximidade com essa sensação e momentos de menos proximidade com essa sensação, mas a gente sabe que isso é possível, sabe que tem um trabalho, mas e vai dependendo, você vai fazendo a sua parte, vai tentando conectar, vai tentando ser essa pessoa que, né? É uma egrégora fantástica. É.
E é interessante A que agora, quando Carmênia você falou. falou do curso, eu pensei que ir para o curso, Avatar, é um passo de coragem, exige coragem ir para o curso às vezes, né? Porque exige uma coragem de você sair da sua vida cotidiana e dar esse passo, que é um investimento em você, que é para você. Primeira coisa que você faz vai ser trabalhar em você e na sua vida, para depois ir para esse espaço de trabalhar, trabalhar para o outro e tal, né? Então, e às vezes, muitas vezes a gente não se dá esse valor de investir esse tempo na gente. Então, requer um passo de coragem e muitas vezes requer essa sabedoria que a gente falou aqui, né? Que é essa sabedoria interna, intuitiva, de você perceber se aquilo é uma coisa boa para você e de você ir ter esse passo de coragem com base nesse chamado, nessa sabedoria interna. Eu acho que muitas pessoas que vão nessa sensação também, né? Às vezes na intuição, né? Parece que é assim uma vozinha intuitiva que te sussurra de uma forma que você fala, meu, parece que é por aqui mesmo, assim, mas vai depender um pouco de você dar atenção para essa, porque ela é sussurrante mesmo, ela não é assim, óbvio, escancarada, né? Mais fácil ser escancarado o medo do que o mistério que você vê que pode ter um caminho por ali, né? Porque essa A vozinha que gente você está falando, essa vozinha mais intuitiva, ela é abafada pelo o modus operandi aí do nosso planeta e ela é do nível de consciência mais alto também, né? Então, você precisa tá minimamente sintonizado com um modo de consciência um pouco mais alto para você uhum. ouvir essa intuição de que, poxa, acho que tem uma coisa boa para mim lá, acho que eu vou experimentar fazer, vou tirar essa semana e vou fazer. Ó, tá É chegando porque no tem essa finalzinho da coisa assim, nossa live. Já? Ó, que rápido. Falta nossa, só como passou rápido, muito falta só uns rápido hoje. minutinhos, é. Mas você me E fez pensar uma coisa, que é como quando a gente fala assim, que a gente já fez algumas vezes o exercício da compaixão, né, na live, que você tem lá em cima esse nível da intuição, né, num nível alto de consciência, e você tem esse monte de pensamento aqui, e às vezes parece que você tem que forçar uma passagem para o coração para fazer um alinhamento aqui, conseguir ouvir. Por isso que às sem vezes, dúvida. muitas vezes, a coisa de voltar para a questão do coração, ou seja, da compaixão, de você sentir, né, da percepção, ela é que cria esse caminho no meio desse vendaval de pensamentos que a gente normalmente tem, né, de tanta informação e blá, 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 né? No meio da Então nossa percepção mental. esse é um caminho bom de ligação assim para chegar e dar atenção para a intuição, né? Sim, é uma confusão mental mesmo, né? Você fez a imagem aí, é um vendaval mesmo, né? Que a gente É, precisa vencer porque para roda, chegar. né? Se É, você for olhar de perto, roda nos mesmos pensamentos normalmente, quando está preocupado, né? Roda, roda. Pensou naquilo de novo. E o pior é que não é só quando a gente está preocupado, tem coisas que a gente roda na vida, né? Outra vez aquela situação, outra vez aquele drama, outra vez aquela mesma questão rodando. Tá rodando, né? A gente uhum, precisa achar o olho ali do furacão para poder passar para o alto, né? exatamente. É. Então, E a aí gente pensou, pode falar. né, que a gente está assim, a gente achou esse texto muito legal, porque a gente, no Avatar, a gente trabalha com estudo criativo, né? E esse texto era sobre preservar a energia criativa, né? E preservar essa energia através dessas três qualidades foi o que a gente quis trazer para vocês. Mas, obviamente, quando a gente fala aqui, a gente ainda está um pouco nesse reino do mental, né? Então, o convite que a gente tem é para que vocês experimentem na prática o que é a vivência do curso, que ele vai muito mais para essa coisa do coração, ele vai muito mais para a coisa da percepção, e ele tem ferramentas muito simples e claras que te mostram esse procedimento, como é que funciona tudo isso, como é que sobe, como é que desce, como é que é essa história das consciências, o julgamento, é muitas coisas para a gente ficar falando, mas a oportunidade está aí, que começa amanhã um curso, agora em tempos de pandemia, é um curso só online, e ele começa amanhã e vai até domingo que vem. E a gente mais do que recomenda, obviamente, né? Até é possível para quem quer começar pelo primeiro módulo. E o primeiro módulo, ele é sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã até as 4 da tarde, o primeiro módulo.
Porque esse curso que está acontecendo essa semana é um curso internacional. Então, tem esse primeiro módulo que você pode fazer separado, e se você gostou, você pode seguir e fazer a semana toda, até o outro domingo. E a gente, quem quiser, pode entrar em contato em inbox aí comigo, com a Cris, se quiser saber mais, só conhecer também, vamos lá. E a gente quer fazer uma próxima live com o restante desse texto, que continua sendo super interessante, e que aí ele mostra mais um caminho aí para um caminho para a vida, né, Cris? Um caminho para você, Sim. como se fosse um caminho de evolução mesmo que mostra nesse texto. É um texto muito interessante. Uhum. Ele vai lidar com a questão do poder, que é outra palavra, assim como a ambição, está cheia de carregado de, de crenças negativas sobre poder. Do mesmo jeito que a gente falou de monte aqui. Oi, Fê, que gostoso te ver aqui, pena que está acabando, né? Então, a gente vai falar na próxima sobre isso, conservação, manejar e conservar o poder que a gente adquire usando as ferramentas, o poder que a gente adquire quando a gente aprende coisas e a gente eleva a nossa consciência, ampliar e preservar esses ganhos que a gente sabe quando a gente tem um insight, quando a gente se sente bem, quando a gente sabe que está Fê, né? Muito Então é bom. isso. O convite está feito, né? Agora parece que o Instagram está dando mais horas, né? Não precisa mais correr, né? Quando é uma Ah, hora. não precisa correr? Não sabia. Eu gosto de Fiquei acabar antes sabendo que o Instagram aumentou. Eu não tenho certeza, mas eu ouvi que está aumentado para 4 horas. Olha só. Gratidão por esses momentos de. Peraí. Deise, obrigada Ai, por me trazer a Cris. Agora vocês já se conhecem também, Márcia. ai, não consigo abaixar. Tem uma outra fala em cima da mãozinha do Fernando. Sim, é da Márcia aqui. Gratidão por esses momentos de troca, energia maravilhosa. Saindo feliz e com mais certeza e mais coragem e sabedoria para as novas direções. Que bom. Ah, que beleza. A nossa ideia era essa Muito mesmo, era bom. trocar experiências, trocar pontos de vista aqui sobre essas três Sim, questões. E depois esse vídeo fica gravado tanto aqui no Instagram como fica lá no YouTube. A gente coloca também, avisa por aqui pelo Instagram, né? isso. Aí todo mundo, quem quiser ver inteira, pode ver. Ou Muito pode bom. conversar com a gente também, que a gente gosta de conectar. Então, Perfeito. tchau para todo mundo. Obrigada por cada um que esteve aqui, os que a gente mencionou, os que a gente não mencionou, tá bom? E gratidão, Cris, pela companhia de sempre aí nas nossas aventuras Avatar. Também, querida, muito bom. E É gratidão por sempre quem bom está. partilhar essas perspectivas todas assim e ampliar, porque a gente fala e vai entendendo enquanto fala também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha a Sandra aí. Sandra, tô te esperando, hein? Tô te esperando. Começo do ano você vai para o curso, Sandra. Muito bom, Átila. Obrigada, Átila, também. Então, beijos, Então boa noite vamos. para vocês. Até mais. Tchau.